Narrativas, o podcast da Carambaia. Nos últimos meses, os leitores brasileiros acompanharam uma reviravolta no cenário livreiro do país. Duas das maiores redes de livrarias entraram com pedido de recuperação judicial, várias lojas fecharam suas portas. Ao mesmo tempo, 2018 fechou com um crescimento considerável na venda de livros no país, tanto em volume como em valores, segundo a análise de consultorias. E observa-se um movimento de vitalidade no setor, com o surgimento de novas editoras e livrarias independentes, a proliferação de feiras e eventos literários, a multiplicação de clubes de livros, novas formas de fazer e vender livros. Para falar sobre este cenário e as perspectivas do mercado editorial para 2019, convidamos hoje, para participar deste episódio do Narrativas, 3 editores: Florência Ferrari, da Ubu, Flávio Moura, da Todavia e Fabiano Cury, da Carambaia. Eu sou a Graziela Betting e este é mais um episódio de Narrativas, o podcast da Carambaia. Olá, Flor. Olá. Oi, Flávio. Olá. Fabiano. Tudo bom? Prazer ter vocês por aqui. Quando nós pensamos em compor esse bate-papo para comentar esse cenário do mercado livreiro, a gente achou interessante reunir essas 3 editoras que são relativamente recentes no mercado e que, com isso, elas já iniciaram suas atividades no meio dessa crise, tanto econômica do país como a crise das livrarias e desse modelo de mercado livreiro. Eu queria pedir, antes de tudo, para cada um de vocês contasse um pouco como é que foi, quando é que vocês começaram e um pouco o perfil da editora. Bom, eu sou a Florência, da Ubu. A gente começou em setembro de 2016 e o surgimento da Ubu é bastante sui generis, na verdade, está ligado com o fechamento da editora Kozak Naif, né? É uma editora que teve atuando durante 18 anos e na qual eu trabalhei por 13 anos, sendo diretora editorial nos últimos 4. Então, diante do fechamento de uma editora que tinha uma intervenção cultural importante, tinha construído uma marca e um público, né? Já um nicho de enfim, leitores fiéis, a gente se perguntou logo que fechou, eu e a Elaine, minha sócia, que era diretora de arte da Kozak também, como que a gente podia continuar com os projetos que a gente estava na mão e com o que a gente, enfim, gostava de fazer. E então, esse surgimento foi imediato, né? A gente começou a pensar na editora logo em dezembro de 2015 e em setembro a gente lançou efetivamente os primeiros títulos. E é muito sui generis de fato, porque a gente pôde trazer alguns projetos da Kozak e fazer uma espécie, quando a gente começou a pensar como seria editora, num plano de negócios em cima da nossa experiência, né? Então, evitando erros, evitando as dificuldades, já sabendo de antemão as dificuldades. Então, uma delas era que a editora era muito grande, tinha uma estrutura enorme, e depois que uma editora cresce e tem departamentos e tal, é muito difícil enxugar. Então, a gente já começou com uma ideia de ser muito enxuto no começo. Acho que essa talvez tenha sido, assim, nosso ponto de partida, ser uma editora muito pequena e trabalhar com esse público que a gente sabia que tinha ficado órfão e que a gente claramente tinha uma oportunidade ali. Vocês estão em quantas hoje? Nós somos 3 sócias, das quais 2 trabalham, a gente voltou para o mercado financeiro. Então, a Elaine é designer e tem mais 3 funcionários e 2 estagiários. Tá. E uma vez a gente foi visitar vocês ali, vocês ficam num esquema de coworking, né? Que eu já acho Sim. super significativo de um novo modelo, né? De editora, de implantação. Sim, ali a gente trabalha no Largo do Aroche, num coworking que o Álvaro Hazuki, que é um arquiteto, ele aluga por mesa. Então, tem um lado já de flexibilidade, né? De você poder aumentar ou diminuir conforme as atividades. Mas, além disso, sobretudo, tem uma troca muito grande de experiências. Então, do nosso lado, na mesa do lado, é a redação da 451, da Revista dos Livros. E, claramente, as pessoas vêm visitar. Existe uma promiscuidade total de visitas e de reuniões e tal, em que a gente
se beneficia muito, né? Também legal. Flávio, vocês, Todavia. Então, a Todavia começou em fevereiro de 2017. E, na verdade, a gente começou a trabalhar em fevereiro de 2017 e os primeiros livros saíram em julho de 2017. Então, a editora tem 1 ano e meio que está publicando, mas ela já está funcionando há quase 2, né? E é um modelo um pouquinho diferente, mas um pouquinho maior, né? Que é o Bu, porque ela já começa com também um grupo de sócios maior. Somos 6 sócios na Todavia, dos quais 5 trabalhavam juntos na Companhia das Letras. Então, tem uma história parecida no sentido de que vem, né, também uma costela de um projeto anterior. E, no caso, somos 5 pessoas. Os sócios são eu, André Conte, Leandro Sarmati, somos 3 editores. A Ana Paula Rizayama, que é a diretora de Direitos Estrangeiros. E o Marcelo Levi, que é o diretor comercial. E o Alfredo Setúbal, que é o principal investidor da editora, mas que também trabalha na área editorial com a gente. E partiu um pouco da constatação, enquanto a gente trabalhava ainda na companhia, de que dava para fazer uma editora um pouco menor. A gente estava numa estrutura que estava ficando muito grande. A gente deve tudo que a gente sabe à companhia, aprendeu tudo lá, a gente se dá super bem com todo mundo que ficou lá, mas surgiu uma constatação da nossa parte que a gente gostava de trabalhar num esquema um pouco menor. A gente achava que havia os próprios leitores, a companhia identificavam um crescimento muito grande, sentiam falta de uma certa maneira de trabalhar com os livros e tal, e a gente começou a conversar sobre fazer uma editora de maneira muito incipiente, era meio uma brincadeira nossa, assim, mas que foi ficando séria à medida que a gente foi detalhando o plano de negócio. No começo ninguém sabia nem abrir um Excel, era uma tragédia, mas a gente foi levando aquilo mais a sério, até que amigos meus do mercado financeiro colocaram a gente em contato com investidores interessados. Isso foi ganhando um grau de detalhamento maior. E depois de 1 ano e meio de conversa, quer dizer, a editora, a gente começou a trabalhar em fevereiro de 2017, mas as conversas começaram em 2015, né? E, claro, no maior segredo, uma coisa super, né, sempre afastado da editora e tal. Mas aí foi um pouco, a gente conseguiu botar de pé uma editora que já nasce um pouco média, né? A gente já tem 67 livros, está publicando a média de 5 livros por mês. Começamos com 2 ou 3, mas agora a média são 5, 60 livros por ano, que é um tamanho médio de editora. Um pouco por achar que cabia uma editora desse tamanho no mercado, outro pouco porque era necessário para acomodar esse grupo que já começava grande, né? Então é mais ou menos essa história. Fabiano, não é porque nós estamos aqui no podcast da Carambaia, você aqui acaba sendo decano, olha que coisa. Não. Conta um pouquinho rapidinho da Carambaia. A gente começou o trabalho em 2014, os primeiros títulos saíram em 2015. A ideia era de ser uma editora pequena, então é uma editora que vai aumentando conforme a necessidade, então a gente sempre foi uma equipe bastante enxuta. E a ideia vem de publicar obras que a gente achava que estavam perdidas, estavam abandonadas, tanto do ponto de vista da tradução, obras que nunca tinham sido traduzidas, ou algumas obras que tinham edições que a gente achava que mereciam algo mais interessante. O investimento é um investimento próprio, com uma perspectiva de retorno muito a longo prazo. A gente tem são livros que não vendem muito, a gente não trabalha com nenhum best-seller, mas são livros que vendem sempre. E o modelo que a gente se pautou é um modelo que vem de algumas editoras, principalmente editoras europeias, que trabalham com um público específico, edições especiais, uma coisa mais direcionada. Então a gente não tem uma atuação muito forte em livrarias, normalmente a maior parte das nossas vendas vem do site.
E a gente tenta desenvolver um bom trabalho tanto no site quanto no atendimento ao cliente. A gente consegue ter uma relação muito próxima do cliente. Então, é uma ideia um pouco diferente, de tentar personalizar essa relação com o nosso leitor. Então, talvez seja um pouco diferente dos outros modelos, mas é um formato que também... Né, assim, claro que existem experiências no Brasil desse tipo, mas não é tão conhecido recentemente. Bom, já que o Fabiano começou a falar de livraria, queria pedir para o Flávio, enfim, a gente comentar um pouco dessa reviravolta recente no cenário, se é que dá para chamar de reviravolta, se ela não estava anunciada antes. Mas, enfim, com o fechamento de grandes livrarias e essa crise que acabou, no fundo... sendo mais conhecida do público em geral, né? Eu acho que tem coisas que a gente dentro do mercado já conhecia faz tempo, era uma dinâmica que já ocorria e que agora as pessoas estão conhecendo melhor, assim, Digo isso porque, sei lá, La Selva já fechou faz um tempo, a gente já vem acompanhando essa crise. Então, o que há de novo? Como é que vocês estão vendo esse cenário agora, do ponto de vista de editores? Então, a gente acho que esse cenário a gente podia ter antecipado, porque existe um contexto internacional que passou pelo mesmo processo, né, de fechamento de grandes redes e, enfim, de ter uma substituição até pela Amazon, que é algo que a gente ainda não viu, né? A Amazon ainda não tem o lugar que chegou a ter, o que tem nos Estados Unidos, enfim, no chamado primeiro mundo. Até acho surpreendente isso, a Amazon ainda é muito desconhecida, assim, do público, da maior parte do público, assim, eles estão aumentando o mailing deles e tal, mas lentamente, né? Eles ainda não substituíram totalmente, acho que as pessoas que compram online ainda têm as grandes redes como referência, né? E... por outro lado, a gente que nasceu nesse momento de crise, a gente já não esperava muito desse modelo, né? Então, a gente teve que... Primeiro porque, no nosso caso, uma rede como a Saraiva era um desafio para entrar, né? Os descontos que eles pedem para as pequenas é tipo 58%. Imagina um livro que custa 100, eles ficam com 58% R$ 58 do livro, né? Então, já um modelo complicado. Então, a gente já nasceu buscando alternativas. Então, já nasceu com site próprio, com venda direta, participando de feiras, participando de eventos. Então, de alguma maneira, quando essa grande crise acontece, a gente pequenininho estava mais preparado para encontrar outras formas de venda desses livros, né? E o Flávio entrou mais ainda perto do olho do furacão, né? Não, mas eu acho que os três, uma coisa que aproxima os três casos aqui, eu acho que é o fato de sermos todos recentes e eu acho que com boa margem de manobra, né? Com boa maneira, né? Como se fôssemos pequenos barcos comparados com navios enormes que têm muito mais trabalho para manobrar, né? Na editora, nós de fato tínhamos bastante... envolvimento, bastante livro, tanto com Saraiva e Cultura. Nós tínhamos 20% das vendas da editora na Cultura, 16% na Saraiva, eram as duas maiores, mas logo depois já vinha a Amazon com 11%, 12%. Aí isso até 3 meses atrás, agora a Amazon já representa 20%. Da editora. Na Amazon vocês têm marketplace? Não, vende pela Amazon mesmo. E então a Amazon já ocupou um espaço grande nesse nosso novo, né, modelo, claro, um pouco porque nos últimos 3 meses não houve nenhum tipo de negociação, de faturamento ali com Cultura e Saraiva, mas para além disso a gente sempre teve uma preocupação bastante grande de atender o melhor possível os pequenos e também desde o início trabalhamos com venda direta, né? Também vendemos os livros no site. Esse ano, a gente estava fazendo a conta agora, foram 70 eventos que a editora participou, contando lançamentos próprios e feiras, como a Feira da USP, como feiras tipo Unbox, ou feira no Instituto Moreira Salles no Rio, quer dizer, e esses 70 eventos a gente estava contabilizando ontem representaram uma fatia bastante importante
do resultado desse ano. Então, fizemos no fim de semana passado um bazar na editora, em que a própria a editora foi aberta fisicamente para que o público chegasse lá, e foi uma experiência super bem sucedida. Na última semana também os livros ficaram em promoção no site, e isso teve um resultado muito bom. Quer dizer, nunca a gente teve um resultado... a gente, aliás, admira muito o trabalho que a Carambaia faz, por exemplo, com o site, que é uma coisa que é muito personalizada, né? A gente tem perseguido isso, acho que a gente ainda está longe desse lugar, mas estamos olhando muito para isso também. Então, tudo somado, a gente vê como um momento, claro, que é triste, por outro lado, que obriga todo mundo a ser muito criativo. E eu acho que vem daí essa vitalidade que você estava falando no começo. De fato, eu nunca vi se falar tanto sobre livro no Brasil. É verdade. Né? De fato, eu nunca vi, por exemplo, que eu estava falando aqui assim... das primeiras páginas dos jornais sendo discutido se a lei do preço fixo é boa ou não, qual que vai ser o futuro das grandes redes, editores sendo entrevistados para falar, quer dizer, sobre os seus planos. As pessoas, tem essas campanhas online agora para dar livro de presente no Natal, que super se espalharam. Sim. Então eu acho que vai ser um Natal incrível pro mercado de livros. Então eu vejo com bons olhos, na verdade. Eu acho que tem essa... Até o fato, a Flor estava dizendo, né, de 58% do preço do valor do livro ficar como numa livraria, eu acho que vários meandros dessa negociação, da comercialização do livro, estão ficando mais claros para o público comum, né? Porque eu acho que o livro ele é um produto especial em termos de comercialização, se você comparar com uma camisa numa loja. Porque a editora avança muito, né? Adianta muito nos pagamentos. Então, desde a compra do direito autoral até o pagamento de uma tradução, as revisões, preparação, impressão, tudo isso, até ela chegar na livraria, ela já gastou muito. Chega na livraria, muitas, né, de um tempo para cá, só trabalham com consignação, paga ainda uma distribuidora. E esse livro, então, só depois que ele é vendido para a livraria, é feito o acerto, e isso em prazos cada vez maiores. 90 dias. A gente teve uma experiência de fazer um texto no blog explicando isso. A reação das pessoas era assim, eu não tinha ideia que era assim, como assim? É isso, vocês terem uma ideia o que significa você ser editor hoje. Você bota todo o dinheiro na frente e espera que alguém, em algum momento... Então, acho que também é um momento... A gente está vivendo um momento que, para as pequenas, a ideia de que nos próximos 2 anos o mercado inteiro se rearranje. Os editores estão conversando como nunca conversaram. Então, assim, a gente está com um grupo para se juntar, para poder dividir advogado, para poder lidar na RJ, etc, etc. Mas aí, vamos fazer um grupo do PNLD? A gente nunca conversou. Pois é. Nunca. Então, é a primeira vez que a gente está tendo uma possibilidade de... Bom, então vamos negociar em grupo? Todo mundo vai ter o mesmo desconto? Vamos não aceitar 90 dias? Então, é uma oportunidade de rearranjo do mercado. Isso é importante dizer, que para as grandes editoras, obviamente com muito mais margem de manobra, o desconto das livrarias era menor, né? Então, de fato, as pequenas e outras coisas, né? Tem espaço de vitrine... Ou às vezes não é menor, mas pelo fato deles imprimirem 10 mil, o unitário deles é muito menor e a margem é muito maior. Então, não dá para comparar você fazer uma tiragem de 1.000 exemplares, uma tiragem de 5 mil. Não tem dúvida. Então, já isso coloca a gente em situações diferentes, né? Então, acho que é uma oportunidade mesmo que a gente está vivendo. A gente está... E mesmo nas feiras, né? A gente vê que esse é um fenômeno bastante recente, mas a gente vê, sei lá, a gente já dividiu mesa com o Bu, vira e mexe, editoras pequenas se unem para participar. Bom, então vamos todos juntos. É uma coisa que tem funcionado, né? Que tem... Eu acho que tem um ponto importante, assim, da gente levantar. Se a gente puxar um pouco pela memória, quando a música passou para o modelo digital, se falou no fim do disco. Acabou o disco e tudo bem, as pessoas continuaram ouvindo música. Com o livro, se decretou o fim do livro com o livro eletrônico, que evidentemente não aconteceu. Mas o que aconteceu no fim das contas está sendo o fim desse modelo de grandes livrarias.
O que não significa necessariamente que as pessoas vão deixar de ler, as pessoas vão continuar lendo. O que a gente vai pensar, eu concordo muito com o que o Flávio colocou aqui, os pontos de venda vão mudar, as formas de se chegar ao público leitor também vai passar por mudanças. Eu acho que nesse ponto as pequenas editoras, essas que trabalham de uma forma mais flexível, que não tem a dependência de ficar sempre numa grande rede de livrarias, que talvez as editoras mais antigas, por sempre ter sido esse o modelo, ficaram acomodadas, a gente consegue experimentar, a gente consegue ir por um evento e falar, poxa, esse evento funcionou, esse evento não funcionou. A gente vai fazendo alguns testes e escolhendo, entendendo como que o público de cada editora funciona. Eu acho que esse também é um outro ponto importante da mudança nesse mercado. Eu acho que a COSAC teve um papel fundamental nisso, do público se identificar com a editora. De ele olhar e falar, bom, eu não conheço esse autor, mas se a editora tal está publicando, eu confio na escolha deles. Então a gente pega aqui, são casos, por exemplo, a Todavia, Albu. Você sabe que tem um catálogo de qualidade. Você pode até ler o livro e não gostar, mas você sabe que aquele livro foi bem feito, ele é bem cuidado, ele tem uma escolha de títulos de autores muito bem definida. Então, a gente começa a ter um perfil de público, eu começo a notar também um perfil de público que ele se identifica com a editora, que talvez antes não existisse tanto. Ele ia na livraria e comprava mais pelo assunto que interessava para ele. Hoje ele acompanha mais o que cada editora está publicando. Evidentemente, com os sites, com as redes sociais, com os e-mails que a gente manda anunciando títulos, promoções, toda a informação da editora. Isso é fundamental para você manter esse leitor fiel e que não vai ficar numa única compra, ele vai estar sempre olhando e comprando os títulos da editora. Então, acho que o que vai mudar muito, e a gente já tem notado isso, é essa relação editora-leitor, uma coisa mais direta. Inicialmente, né, no mercado editorial brasileiro, a gente estava conversando, existia a figura do editor livreiro, né? Então era o cara que queria fazer um livro, ele tinha que produzir seu livro, muitas vezes imprimir, né? Era editor, tipógrafo, livreiro, né? E será que a gente está se encaminhando um pouco para isso? Assim, aqui são 3 editoras que também são livreiras, né? Dos próprios livros, mas enfim. Aliás, a Albu até começou com uma experiência de vender livros de outras editoras, não foi no começo? A gente tinha um site, a gente sabia que era importante começar com um site e a gente achou que você estava muito mirrado com só 6 títulos. Então a gente achou que era também uma espécie de... A gente sabia que tinha uma demanda no mercado de livros de arte, porque a gente já vinha dessa experiência de livros institucionais patrocinados que nunca tem uma saída, nunca tem distribuição, e uma maneira de atender a essa demanda e, ao mesmo tempo, criar um certo fluxo no site. Mas a gente desistiu. Então, na verdade, eu não sei, eu acho que livreiro é também um ofício, assim. Agora, a gente fez o livro do Ai Weiwei, né, na OCA. Da exposição da OCA. A gente fez o livro retrospectivo e a gente tinha, por contrato, o direito de a gente montar uma loja lá. E aí, na hora de montar a loja, o Marcelo Dantas, que é o organizador, nos deu a opção de fazer um acordo com o Gaudí, com o Jorge da Gaudí, que tem uma livraria ali no Tomiotaki. Eu falei, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não é meu ofício, eu não quero sábado, domingo, às 3 da tarde, acabou o estoque, entendeu? O vendedor não veio. É um outro negócio, né? Eu acho que também dá para respeitar que cada um cuida de uma parte do... porque a gente está falando aqui da editora conhecer o seu público, mas uma livraria é outra coisa, né? Exatamente. É quem está passando na frente, é quem... tá navegando e caiu naquela livraria por outros motivos, é outra... Não, e tem um know-how específico. Então, a curadoria que você faz, a negociação... Enfim, tem todo um trabalho ali que não é simplesmente uma extensão do nosso trabalho. Eu prefiro trabalhar muito bem com livreiros que a gente tenha uma sintonia do que a gente pensar... Eu até acho muito fascinante a ideia de ter uma livraria própria, com isso que a gente estava falando, de ter uma livraria com outras editoras, charmosa, que você possa fazer eventos. Isso é assim...
um desejo de sempre. Mas isso não substitui essa... Né? Não nos coloca no lugar de livreiros, né? Agora, eu acho que no e-commerce não tem muito jeito. A editora precisa aprender uma parte, pelo menos, do ofício do livreiro, que é se ela quer ter um e-commerce minimamente sólido próprio, quer dizer, tudo bem, eu acho que existem esquemas que você tem parcerias, né, com empresas que fazem o que eles chamam de fulfillment, né, que é registrar o pedido, colocar o livro no pacote, enviar para quem comprou e tal. Agora, se isso passa a ser... Porque até hoje, mesmo as editoras grandes que vendiam pelo site, nunca investiram muito nisso, porque para não concorrer justamente com as livrarias que eram seus principais clientes. Isso mudou de alguns meses para cá, né? As editoras pararam com esse receio de melindrar, obviamente porque deixaram de receber dos seus principais clientes, e passaram, então, a linha de frente, e aí o site é o primeiro canal, né? Então as editoras começam eu noto, quer dizer, editoras de porte grande investindo como nunca investiram no próprio e-commerce, mas aí é um aprendizado, precisa realmente, desde o ponto de vista tecnológico, de programação, de ter um site robusto que aguente o aumento do movimento, até o acompanhamento desse trabalho. Porque se você também quer ter um e-commerce e não consegue entregar no prazo prometido, é melhor não ter, né? E isso é uma engenharia grande. Agora, eu acho que para quem quiser estabelecer efetivamente uma relação maior, mais intensa com o seu leitor, vai precisar dominar isso. A gente estava fazendo cálculos recentemente, um tamanho, no nosso caso, que seria adequado para vendas online, essa coisa de 10% a 15% do nosso catálogo, se tivesse uma venda online, seria bacana, no nosso próprio site. Agora, para chegar nisso, isso é um trabalho que a gente está muito longe de conseguir ainda. Atualmente, essa porcentagem é menos do que 1%. Não, imagino que na Carambaia seja quase a maior parte. Hoje a gente tem, eu diria que o site é responsável por 60% das vendas. A gente tem 30% em livraria e 10% em eventos. E esse fulfillment são vocês que fazem? Sim. Pois é, isso. Vocês sabem o trabalho que dá. Mas assim, é a escala. A gente hoje tem sentido uma necessidade de investimento nisso, até pelo número de títulos, pela quantidade de informações que a gente precisa colocar no site, como organizar isso de uma forma que fique clara para o leitor. A gente está com um site que basicamente é o mesmo desde o começo. A gente teve uma mudança, mas a gente, hoje o nosso catálogo está com 40 e poucos títulos. A gente montou isso quando tinha menos de 10. Então, óbvio, a nossa escala é pequena, mas a gente vai tentando alterar conforme as necessidades, mas para nós o site é fundamental. Na verdade, no início, a editora, a gente ia vender exclusivamente pelo site, a gente nem pensava em ir para a livraria. Algumas livrarias procuraram, a gente ofereceu ali uma condição, que não é a condição de mercado, e de cara muitas recusaram. Aí aos poucos, assim, tinha um título aqui que interessava, uma coisa ali e tal, a gente foi negociando caso a caso, mas a gente não teve uma política de livraria logo de cara. Então, assim, mas porque a gente surgiu dessa forma. Né? Então, até porque a gente começou trabalhando com tiragens limitadas, né? A 1.000 exemplares. Então, é diferente quando você tem essa escala. Assim, você vai entrar numa Saraiva, são 120 lojas, não tem sentido, né? Você gasta com distribuição tal para estar nessas lojas. Para a gente também, o site é o nosso segundo lugar. A gente está com 20% das nossas vendas pelo site, mas também porque a gente apostou em algumas estratégias para, inclusive, atacar esse problema do fluxo de caixa, que é que você põe tudo na frente e recebe depois. Como a gente faz alguns livros muito especiais com artistas desenvolvendo projetos e tal, são produções muito caras que, se você colocar na primeira edição, o livro fica caríssimo. Enfim, não é o nosso objetivo que os livros não possam ser comprados. Então, a gente faz tiragens especiais, que eu chamo de distribuição compulsória de renda. A gente faz livros especiais que custam R$450, 100 exemplares. E o site é fundamental para isso. A gente vende uma tiragem de... A gente lançou ontem a newsletter, a gente vendeu 20 livros de R$450. Isso faz uma diferença para o fluxo de caixa absurdo. E a gente vai criando uma relação com essas pessoas. Então, a gente já tem uma
composição de assinantes de 14 mil assinantes da newsletter. A newsletter é o nosso principal conversor, digamos, de compra. E realmente dá um nível de autonomia, porque assim, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Tipo, faz uma promoção no site e você paga. Literalmente, você paga um aluguel. Dá um pouco de autonomia nessa situação, né? A Carambaia também vende edições especiais, assim, edições limitadas, né, no site. Basicamente a gente sempre trabalhou com edição limitada. Mas eu digo uma com 100 exemplares. A gente fez o caso do Machado de Assis, que vendeu tudo em um dia. Pois eu lembro disso. A gente nota assim, no começo a gente sempre trabalhou com a pré-venda. A pré-venda a gente oferece 10% de desconto e o livro vai chegar dali um mês, mais ou menos. No começo a gente vendia, sei lá, 5% da tiragem. Hoje a gente já está vendendo na pré-venda 15%, às vezes até 20% da tiragem na pré-venda. Então o livro está chegando, a gente já vendeu. É uma forma interessante até de você identificar que esse cliente ele está de olho, ele não importa, eu não quero nem saber o que vocês vão lançar, eu quero comprar esse livro. Então é um modelo bem diferente do que a gente está acostumado. Eu vejo, por exemplo, a Ubu, né, tem feito a pré-venda, tem trabalhado, manda carta, tem uma comunicação que, vamos dizer, acho que humaniza um pouco a relação que o e-commerce tira, né? O e-commerce é aquela coisa, a gente está bem acostumado com a Amazon, com aquela coisa mais fria, você recebe o livro em casa. Mas não, você tem o contato da editora, a pessoa se sente mais próxima, mais colega da editora. Acho que isso é fundamental na venda. Mas isso que o Flávio comentou, que esse trabalho de... A gente tem aprimorado, agora a gente mudou o checkout, por exemplo, que tinha um monte de problema de checkout. Você preenchia o cadastro e aí se você errava alguma coisa, ele ficava em branco, por exemplo. Se me acontece isso, eu vou embora do site, eu não compro mais. Graças a Deus, eu não sei como que a gente conseguiu mesmo assim vender bastante, mas tem essa coisa de você ir aprimorando cada detalhe, e a gente fez uma vez agora, recentemente, 2 pré-vendas ao mesmo tempo com 2 meses de antecedência. Nossa, deu tudo errado. Eu mandei um e-mail de meia-culpa, desculpa, a gente está testando, esperando que vocês entendam, a gente está testando. Enfim, também tem uma coisa muito Mas transparente. Deu errado por quê? Porque as pessoas faziam pedidos com livros que tinha, e aí com livro que não tinha, e aí a Transpo mandava 2, aí depois tinha que voltar, tinha que fazer depois a reversa, enfim. Isso que ele está falando da logística... Assim, a quantidade de carta que... calcanhar de Aquiles. Exatamente. Não, a gente não entrou, a gente mesmo operando e-commerce por conta disso, por saber que é complicado. Então nós temos uma parceira, que é a Página Viva, que faz essa parte. Mas para a gente estar claro, se a gente quiser crescer e fazer disso um volume significativo, a gente precisa mudar completamente a política e isso envolve um aprendizado, era esse meu ponto, quer dizer, a gente precisa aprender a fazer isso. No nosso caso, o que a gente percebeu é que é isso, como é muito pessoal, um pedido de desculpa meio que resolve, porque assim, olha, a gente, humanos aqui, tentando resolver esse problema. Eu acho que, um pouco até voltando com essa ideia de as grandes redes estão em crise e tal, tudo que está numa escala menor, mais humana, parece estar desenvolvendo melhor, né? Então, é isso, as pessoas vão na Feira Plana para ver a cara dos editores ali, né? Para conhecer. Então, as pessoas sabem quem é a Flor. Não sei, imagino que aconteça com vocês, assim. A gente tem um perfil da Carambaia e tem os nossos perfis pessoais. Muita gente vem no pessoal, assim, quer entender o... Sobretudo para oferecer original. Verdade. A gente brinca que Carambaia significa não aceitamos originais em Tupi-Guarani. Isso é uma coisa... Mas eu lembro que há muito tempo, antes até de montar a editora, eu comprei um livro de uma editora pequena do Rio de Janeiro e aí eu recebi logo em seguida um e-mail de uma das donas ou editoras, eu não lembro, falando assim, tem um feriado, a gente está viajando, a gente manda o livro assim que voltar. Eu achei simpático, achei que legal, tudo bem, não estou com pressa. Eu acho que essa coisa mais humana faz você ser mais menos intolerante, né? Acho que a gente está muito nessa, não chegou, comprei. A gente percebe muitas vezes a pessoa compra. Você tem um prazo ali dos correios que não depende da gente, mas a pessoa já no dia seguinte está ligando, meu livro não chegou, tá? Então acho que você conversar com essa pessoa, mostrar que existem humanos do outro lado trabalhando, isso é fundamental hoje em dia. E as feiras, sem dúvida, fazem com que essa aproximação seja mais frequente.
A gente sente nos perfis da Carambaia, no perfil da Carambaia nas redes sociais, quando a gente posta muita imagem de gráfica, tal, porque a gente tem uma produtora gráfica, que é a mesma da Ubu, a Lili, que é uma cineasta, na verdade, né? Tá se revelando a cada livro. E ela fica acompanhando ali a impressão na gráfica, mandando vídeos, e é uma das coisas que tem mais retorno, né? As pessoas gostam de ver o livro sendo fabricado. Né? Eu acho que tem um pouco essa curiosidade do leitor, né? Que antes ia lá na livraria, um produto e tal, mas assim como vários outros, né? Eu acho que esse mercado, vou usar o termo artesanal, porque ele é usado, apesar de livros... a gente está numa fábrica, né? Máquinas e mais máquinas. Ele tem um lado artesanal, mas tem muito de industrial mesmo. Mas eu sinto que há esse interesse pela produção também, né? E quando eu estava pensando aqui no podcast, eu fiquei lembrando, um dos autores que a gente publicou na Carambaia, no catálogo, é o João do Rio, um dos primeiros cronistas brasileiros e tal. E quando ele se lançou em jornal, até o pseudônimo mais famoso dele, enfim, antes ele escrevia contos, mas quando ele virou João do Rio, ele publicou uma crônica que era O Brasil que Lê. E aí nessa crônica ele discutia os índices de leitura oficiais. E falou, não, o brasileiro lê muito mais do que isso. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, isso, virada do século XIX para o XX, a gente estava já nessa discussão, e com um mercado livreiro muito menor, índices de analfabetismo da população muito maiores. E hoje, assim, separei 2 dados aqui. Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, mostra que o brasileiro lê 2,43 livros inteiros por ano, em média. Outro dado mais recente agora, da Nielsen Bookscan, que faz uma análise do mercado editorial. No acumulado do ano, 2018, as vendas de livros cresceram 5,7% em volume e 9,33% em valores. Então, eu queria saber pessoalmente de vocês três, o que o brasileiro lê, não lê? Como é que vocês veem essa relação do brasileiro com o livro? Como não tem imagem, eles estão um apontando para o outro aqui. Não, eu acho que é uma pergunta difícil, claro, porque, sem dúvida, existe ainda muito espaço para as pessoas lerem mais. Quer dizer, eu acho que esses dados da Nielsen que você aponta, do 5% no número de exemplares, 9% em faturamento, eles são o maior indicativo de que, de fato, é uma crise de modelo e não uma crise do livro, é uma crise da leitura, né? Então, quanto a isso, eu acho que esses números são bastante claros. Quer dizer, existe um problema de modelo aí, de gestão, de negócio, mas eu não acho que tenha reduzido o interesse pelo livro ou que as pessoas estejam deixando de ler. Isso me parece... eu acredito bastante nisso e acho que os números vão nessa direção. Agora, no entanto, eu acho que esse percentual que lê poderia ser muito maior. Claro. Né? E aí é o que eu acho que está o desafio. Quer dizer, essa mesma pesquisa Retratos da Leitura que você mostra as pessoas lendo 2,4 livros por ano, ela também mostra que se tem 40% da população brasileira que não lê nenhum livro, né? Que não lê, basicamente. E aí que eu acho que está o desafio. Eu não sei se é muito poliana, mas acho que todos nós, quando fazemos uma editora, acreditamos que as pessoas vão ler mais, que a educação no país vai melhorar. E aí é um pouco isso, eu vejo ainda esse, né, quer dizer, tem praticamente metade da população que ainda pode ser tocada por isso, pode desenvolver o interesse pela leitura, e eu acredito que isso vai melhorar nos próximos anos, não sou pessimista com relação a isso, não. Só sendo um pouco mais crítica também em relação a esse tipo de pesquisa, dentro desses números de venda de livro está incluído o livro para pintar, o livro do Lucas Neto para criança, que eu comprei para minha filha de 5 anos. Felipe Neto. Não, o Lucas. Lucas? O Felipe Neto é para adolescente, Lucas Neto é para as crianças. Desculpa. São 2 irmãos. Assim, eu já assisti, eu me divirto. Eu falei para Antônia, pode assistir Felipe Neto falando de animal peçonhento, super divertido. Mas assim, é o mais vendido
é um dos livros mais vendidos infantis e é um álbum de fazer labirinto, palavra cruzada. Então, assim, Claro. além dessa questão de aumento de leitura, porque o grande problema qual é? É você conseguir que uma criança ou um adulto, alguém, tenha uma epifania em algum momento da sua vida lendo, né? Quer dizer, que ela construa uma relação com a leitura, que é que ela perceba o que aquilo pode gerar para ela dentro, como crítica, como pensamento, como uma relação dela com ela mesma. Esse momento que os leitores já viveram em algum momento. E aí, enfim, esses dados eles não dão conta dessa complexidade, né? Enfim, eu acho também, tem um outro problema desses dados, muitos desses livros são livros, por exemplo, livros religiosos, a própria Bíblia, que continua sendo um best-seller. Então, a gente, assim, acho que são duas coisas distintas. Quando você pega, no todo, o Brasil, os índices realmente são baixos, e os livros que vendem muito são livros bastante populares, com uma outra proposta. Só que, ainda assim, quantitativamente, a gente tem um número considerável de leitores no Brasil, porque a população é grande. Então, no universo que a gente trabalha, que a gente está falando aqui dessas editoras, que trabalham numa região mais rica, com índices de educação mais altos, tal, a gente consegue ter uma quantidade considerável de livros vendidos. Mas, realmente, quando você pega o país todo para analisar, a coisa é um pouco trágica. Porém, tem esse lado importante que o Flávio levantou, de que, assim, é um universo para ser explorado, é um universo que pode crescer muito. Isso é positivo. Agora, eu acho que talvez o grande desafio para nós aqui seja identificar o que as pessoas querem ler, o que o nosso público quer ler, além do, vamos dizer, do óbvio, de você partir de, sei lá, um youtuber que faz um baita sucesso e aí lança um livro e vende, e depois aquilo desaparece meses depois e ninguém mais fala. Estou falando assim de livros que tenham ali uma história, que continuem relevantes. Eu acho que esse tem sido o desafio maior das editoras. Então, eu pego, por exemplo, a Todavia, que trabalha com autores contemporâneos, gente que eu nunca ouvi falar, falo, nossa, como é que eles conseguiram achar esse cara? Porque é muito bom. Tal. Então, esse trabalho de escolha, esse trabalho de olhar, bom, meu público é esse livro vai interessar para ele, e não simplesmente atirar de um jeito fácil, num grande sucesso, porque fez sucesso em uma outra mídia, na internet e tal. Você realmente identificar, esse escritor tem qualidade, essa escritora tem relevância, esse fotógrafo é bom, e o público vai comprar. Até porque eu vejo assim, nessas novas gerações, a leitura é muito ampla. Eu vejo a minha filha, por exemplo, que ela começou a ler fanfic. Eu não tinha ideia do que era fanfic. Eu não sei se você puder dizer. Mais ou menos. Eles pegam, pelo que eu entendi do universo adolescente, eles pegam histórias, por exemplo, Harry Potter, e os próprios fãs criam suas histórias a partir do Harry Potter. Alguns são de grande qualidade, outros nem tanto, mas ela começou a comprar livro na Amazon americana porque as histórias de fanfic que estavam na internet começaram a ser autopublicadas na Amazon. Então ela começou a comprar livros e ler, aprendeu a falar inglês para poder ler as fanfics. Então, assim, eu não tenho o que indicar para ela, eu não sei o que indicar. Falar, filha, olha, tem aqui um monte de livro na minha estante, mas ela não... Isso aqui não me interessa, eu quero ler a história da banda que ela gosta, do galanzinho que namora com a fulana, e ela acaba se formando uma leitora bastante frequente. Então, eu acho que está mudando muito esse universo nesses novos leitores, a forma como eles se relacionam com a leitura, mas eles, de maneira alguma, estão parando de ler. Então, mas eu acho que esse talvez seja o desafio mais para o futuro, a gente identificar. Eu acho que um outro elemento importante para lembrar, que a questão do preço do livro, eu acho que é uma questão que deve ser sempre discutida, né? Nos últimos anos isso ficou estagnado, quer dizer, eu acho que existe uma percepção estranha das pessoas de que o livro é caro no Brasil, e a gente sabe que... Quer dizer, a gente sabe... Claro que é um país com muitas dificuldades econômicas, tá? Mas a gente tem um dado que me impressionou bastante. Eu vi recentemente uma entrevista no programa do Bial sobre o mercado editorial. Estava lá o Marcos Pereira, presidente do SNEL, editor da Sextante. Ele deu um dado que eu achei incrível. Quando ele lançou o Código da Vinci, em 2004,
o preço de livraria era R$ 34,90 em 2004, ou seja, 14 anos. Esse mesmo livro, se fosse atualizar o valor hoje, esse valor seria de R$ 89,00. Se você atualizar. Aí eu falo assim, quem de nós consegue colocar, quer dizer, imaginar hoje com R$ 89,00 um livro virar um best-seller desse tamanho, né? Fora de questão. Então existe uma... E as pessoas, no entanto, às vezes não se importam. Ir ao cinema né, e deixa o carro no estacionamento e depois vai jantar, gasta R$200 numa noite sem sentir. Agora, um livro de 80 é uma coisa que... né? Para esse mesmo público, claro, não estou falando do brasileiro em geral. Estou falando quem consome cultura nesse nível. Quem vai ao cinema, quem vai ao restaurante e tal. Mas, de fato, existe uma percepção estranha aí. Que eu acho que cabe a nós sempre lembrar que tem muito trabalho por trás do livro, que para existir aquilo são equipes, são pessoas que têm formação, que demoraram para chegar ali, gráficas, uma cadeia enorme. Né? E eu acrescentaria aí a expectativa de descontos dos livros que as pessoas esperam. É muito comum, cara, vocês não vão dar, você dá lá, sei lá, 20% de desconto no livro. Me dá 50% de desconto. Peraí, você vai comprar um carro, por exemplo, você chega e fala, pago metade. Não existe. E para o livro criou-se uma ideia de que não, você pode dar descontos, 50%, 60%. Então, é engraçado, às vezes você lança um livro, a pessoa nem conhece a editora, ela fala, não, eu vou esperar entrar na promoção. Mas isso também é uma herança de um modelo foi se criou, esse modelo, né? Das grandes redes, de fazer livros. Eu lembro que assim, o objetivo era vender livros a R$19,90 na Saraiva, né? Aqueles livros infantis. Não existe essa possibilidade, né? Eu tenho uma resposta ótima sempre quando me falam isso. Mas faz um desconto. Eu falei, olha, por enquanto, neste momento eu estou devendo R$45 mil para a gráfica. Se você me ajudar a pagar, eu te agradeço. Quer dizer, né? Assim, alguém tem que pagar essa conta. Né? Não tem. As pessoas pedem um desconto que você fala, nossa, mas eu vou... Isso aqui não dá nem o custo unitário do livro. Não tem nenhuma condição. E acho que criou-se uma imagem, ou uma expectativa de descontos absolutamente irreal no mercado de livro. Bom, nós estamos passando do horário aqui com esse papo. Nosso próximo episódio a gente vai estar convidando livreiros também para continuar esse papo do ponto de vista dos livreiros, então vamos ver como é que essa conversa continua. Tô curiosa. Bom, e a gente sempre termina o programa aqui pedindo para os convidados darem uma dica do que estão lendo agora, enfim, um livro que gostariam de indicar para um amigo. Digam lá. Eu gostaria de indicar A Origem das Espécies, de Charles Darwin, a edição da Ubu, recente, que é um primor de edição e uma grande sacada editorial. Um livro fundador da ciência moderna, absolutamente decisivo e que não estava disponível em edições interessantes, acessíveis, e realmente um primor de trabalho, eu recomendo com bastante ênfase. E fora que tá lindo, né? Que bom. Bom, vai parecer que a gente combinou, mas não é, porque eu fui semana passada no lançamento da Aparecida Vilaça, ela lançou pela Todavia o Paletó, Meu Pai, como que é? Paletó e Eu. Paletó e Eu. Paletó era o pai indígena da Aparecida, que é uma antropóloga, professora do Museu Nacional. E eu realmente estou lendo, estou super emocionada. É lindo o livro, muito, muito tocante. Fabiano, espero que você indique algum outro, não da Carambaia. Não vai ficar aqui só Putz, foi mal, a gente não, caiu. Não, mas eu não quero falar de nenhum livro, na verdade é um filme que é uma produção da Netflix, dos irmãos Coen. Eu até peguei aqui no celular porque eu não consigo lembrar nunca o nome, mas é A Balada de Buster Scruggs. São contos do Velho Oeste, são engraçados, são bem sombrios também ao mesmo tempo, e tem uma fotografia linda. Assim, a Netflix, normalmente ela vai muito mal nos filmes, eles são bons de série, mas nos filmes eles não acertam, mas nesse eu achei que eles foram muito, muito precisos, e evidentemente com os irmãos Coen sempre fica mais interessante. E eu achei legal porque é um formato, não é um filme com uma única história, são alguns contos, e tá muito legal. Acho que esse foi a coisa interessante assim, que eu vi recentemente. Maravilha. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você. Obrigado também. Obrigado. Foi um prazer. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin.
A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.